nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre mais uma reação orgânica, no caso, as reações de oxidação. Para isso, primeiro, vamos dar uma relembrada no que é o número de oxidação, que é o famoso NOx. No caso, o nosso NOx, o número de oxidação, ele mostra qual que é a característica da carga elétrica do nosso átomo. Se ele teve a tendência de ganhar elétrons, perder elétrons, ou então se ele permanece neutro, sem excesso de prótons nem excesso de elétrons no nosso átomo. No caso, quando nós observamos que o nosso elemento químico ele teve um aumento do NOx, significa que ele teve perda de elétrons. Por isso, nós podemos dizer que ele sofreu oxidação. Então, toda vez que você notar que um átomo do seu composto aumentou o NOx depois de uma transformação que ele teve, significa que ele teve essa perda de elétrons, nós podemos afirmar que foi uma oxidação. Já se o nosso átomo apresentar diminuição do número de NOx, por exemplo, ele era 0, foi para -1, significa que naquela transformação que ele passou, houve ganho de elétrons. Quando nós temos esse ganho de elétrons, significa que nós temos uma redução. Bem, nosso foco aqui agora vai ser como nós podemos tirar o NOx dentro de compostos orgânicos, quando nós não temos a fórmula molecular, temos apenas a nossa fórmula estrutural. No caso, quando nós estamos falando de composto orgânico, nosso foco vai ser o NOx do carbono, porque durante a nossa reação é ele que vai sofrer a variação do NOx. No caso, eu tenho aqui uma molécula de etanol e eu preciso tirar o NOx dos dois carbonos que ela apresenta. Para a gente conseguir fazer isso, primeiramente nós temos que lembrar da fila de eletronegatividade. Lembra que essa fila, ela nos mostra a tendência que o nosso átomo tem de atrair os elétrons para ela. Como que essa fila, só para a gente relembrar? Tem até aquela frasezinha: fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Essa é a nossa fila de eletronegatividade. Lembrando que o flúor é o nosso elemento mais eletronegativo que a gente tem aí na tabela, certo? Pensando nisso, com essa fila de eletronegatividade, nós conseguimos ver quando nós temos uma ligação covalente, quem é que vai ter a tendência de atrair mais para próximo de si os elétrons que estão sendo compartilhados. E é isso que vai acabar influenciando no nosso NOx. Por exemplo, nessa molécula aí do etanol, a primeira ligação que a gente pode ver é entre o carbono e o hidrogênio. Pensando em quem vai ser mais eletronegativo, nós temos carbono e hidrogênio. Olhando a nossa fila de eletronegatividade, nós podemos ver que o carbono é mais eletronegativo do que hidrogênio. Então, significa que ele vai ter a tendência de atrair os elétrons para ele nessa sua ligação. Por isso que nós podemos dizer o seguinte, que o nosso carbono nessa ligação ganha os elétrons. A mesma coisa acontece em todas as outras que o nosso carbono faz uma ligação com hidrogênio. Agora, entre carbono e carbono, que é a nossa próxima ligação aqui, vai ter diferença de eletronegatividade? Não. Por isso que nesse caso não há ganho nem perda de elétrons. Então, para tirar o nosso NOx do elemento dentro de um composto orgânico, dentro da sua fórmula estrutural, olha ligação por ligação e vê quem é que vai ter a tendência de receber e quem vai ter a tendência de perder os elétrons pela fila de eletronegatividade. Nesse nosso exemplo, nós podemos ver o seguinte: o nosso NOx do carbono acabaria sendo -3, porque olha só, ele recebeu elétron de um hidrogênio, lembra, elétron tem carga negativa, então ele está recebendo uma carga -1. Recebeu o elétron de outra ligação de hidrogênio, recebeu de mais uma ligação de hidrogênio e a quarta ligação que ele fazia era com outro carbono, em que ele não teve ganho nem perda. Por isso que, somando todos os elétrons ganhos, nós acabamos tendo NOx -3. Faço a mesma coisa agora para esse carbono. Primeiro, olha, ligação entre carbono e hidrogênio. Lembra? Carbono mais eletronegativo que hidrogênio. Por isso que, nesse caso, ele ganha elétron também. Olha minha próxima ligação, também aqui, ó, ligação com hidrogênio.
recebo elétron. Agora nós vamos ver a ligação entre ele e o nosso oxigênio. Tem o hidrogênio ligado aqui, mas esse hidrogênio não se liga ao carbono, então ele não vai interferir. Para tirar o NOx, nós vemos as ligações imediatas, em que ele está imediatamente ligado. No caso, a nossa ligação é entre o carbono e o oxigênio. Se nós olharmos aqui na fila de eletronegatividade, oxigênio bem mais eletronegativo do que o nosso carbono. Por isso que, nesse caso, o nosso carbono vai acabar perdendo um elétron para ele. Por isso que, se nós formos tirar o NOx desse carbono, vai ficar da seguinte forma. Nosso NOx acabará sendo -1, porque olha só, ganhei um elétron de uma ligação com hidrogênio, carga negativa, porque elétron tem carga negativa. Ganhei outro elétron da outra ligação do hidrogênio, porém, na ligação do oxigênio, eu perdi um elétron. Então, se eu perdi elétron, eu fico com excesso de positivo. Enquanto que a minha ligação de carbono com carbono, que eu tenho aqui também, minha quarta ligação, não acontece nem ganho nem perda. Por isso que esse acaba sendo o nosso NOx do carbono, certo? Agora, nós vamos ver uma aplicação prática dessa variação do NOx. No caso, quando nós temos uma reação em que nós podemos observar que o carbono sofreu oxidação, que é o que nós estaremos estudando aqui nessa videoaula. No caso, eu tenho aí uma reação que mostra o metanol junto com o ácido metanoico. Ele sofreu alguma reação que fez com que ele se transformasse nesse ácido carboxílico. Para a gente conseguir ver se o nosso carbono sofreu oxidação, a gente tira o NOx dele. Se eu tirar o NOx do carbono do metanol, verei que ele é -2. Agora, se eu tirar o NOx do ácido carboxílico, verei que ele é +2. O NOx do carbono, nesse caso, ele foi de -2 para +2. Não teve um aumento do NOx? Significa que houve perda de elétron para que essa reação acontecesse, então essa é uma reação de oxidação. Agora nós vamos ver os tipos de reação de oxidação que nós temos. No caso, nessa videoaula, o nosso foco será apenas reações de oxidação de alquenos, ou então aqueles chamados alcenos, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação dupla na sua estrutura, apenas uma insaturação. Dentro dessas reações de alcenos, nós vamos ver 3 tipos de reação e como que ela acontece. Primeiramente, nós vamos ver aqui a oxidação branda. Quando eu falo para vocês que eu tenho uma oxidação branda, significa que eu estarei fazendo a minha reação em uma solução diluída e fria de permanganato de potássio e o meu meio será neutro ou então levemente básico. Isso é extremamente importante porque o exercício ele não precisa te falar que ele está fazendo uma oxidação branda. Pelo meio reacional, você vai conseguir dizer qual é o tipo de oxidação que está sendo feita. Então, se o seu meio reacional for uma solução de permanganato de potássio diluída, em que não houve aquecimento, em que ela está neutra ou então levemente básica, é uma oxidação branda que está acontecendo ali no meio. Nesse caso, essa solução de permanganato de potássio nessas condições é conhecida como reagente de Baeyer. A gente vai ver uma aplicação para ele depois, qual que é a importância desse reagente. O primeiro exemplo que nós vamos usar é do but2-eno. No caso, o nosso but2-eno tem a nossa insaturação, é um alceno, então ele pode sofrer oxidação. Pode ver que eu não coloquei aqui o permanganato de potássio. Muitas vezes seu reagente não vai precisar mostrar que tem o permanganato de potássio. Ele vai colocar aqui esse O entre colchetes. O que isso significa? Esse O significa um oxigênio nascente, literalmente um átomo de oxigênio. Nesse caso, da onde vem esse oxigênio nascente? Ele vem da decomposição do permanganato de potássio. O permanganato de potássio, nessas condições, ele tem a tendência de se decompor, liberando, entre outros produtos, esse oxigênio nascente. Esse oxigênio ele é extremamente reativo, já que ele está com a sua camada de valência incompleta,
e ele vai atacar a nossa dupla e atacar ainda a molécula de água, o nosso meio que nós temos aí. O que vai acontecer? Ele vai quebrar apenas uma das ligações duplas que nós temos, deixando o nosso carbono com apenas 3 ligações. Então, ele precisa de mais uma ligação para ficar estável. Esse nosso oxigênio nascente, ele vai acabar reagindo com um íon de H+, liberado pela autoionização da água. Lembra, a água se ioniza em H+, e OH-. Então, nós teremos a reação desse oxigênio nascente com o H+, formando aí o nosso OH. Essa nossa hidroxila, ela que vai acabar entrando no nosso carbono para formar a 4ª ligação. Então, é o oxigênio nascente junto com o H e o nosso OH aqui, cada um entrando em um dos nossos carbonos. Por isso que no final das contas, nós teremos a formação desse composto aqui, ó. Nossa dupla que foi quebrada, sempre atacaremos a insaturação. Então, falei de oxidação, presta atenção que nós só vamos atacar a insaturação. Não acontece nada no restante da cadeia, só entre os carbonos da dupla. Então, ó, tínhamos a dupla, quebramos a nossa dupla e no lugar dela nós colocamos o nosso OH, que veio aí da junção do oxigênio nascente com o H+ da água, certo? Bem, colocando agora os nomes para os nossos reagentes e para o produto formado, nós tínhamos aí a reação do but-2-eno, como tínhamos dito no início, e ele formou aí o butan 2,3-diol. Toda vez que nós tivermos uma oxidação branda dos nossos alcenos, nós teremos a formação desse diol, que é o nosso diálcool. Então, falei de oxidação branda, sei que o meu produto terá que ter esses 2 OHs, formação do diol aí na minha cadeia. Tudo bem? Agora, falando um pouquinho mais sobre o nosso reagente de Bayer. Nosso reagente de Bayer, ele permite que seja feito esse teste de Bayer. Para que ele serve? Esse teste, ele permite a diferenciação entre um alceno e um ciclano. Lembra, alceno, cadeia aberta com ligação dupla. Ciclano é uma cadeia fechada com apenas ligações simples. Por que isso é necessário? Tanto o alceno como o ciclano, eles possuem a mesma fórmula molecular, que é essa CnH2n. Para cada número de carbono, você tem o dobro de hidrogênios. Então, como eles possuem a mesma fórmula geral, quando nós temos a mesma quantidade de carbonos, é necessário um teste para conseguir diferenciar os dois quando nós obtemos um produto de reação. Para ficar um pouquinho mais claro, vamos pensar no seguinte exemplo, onde eu tenho aí o nosso hexeno, o hex1-eno, e no caso o ciclohexano. Se nós fizermos a fórmula molecular de cada um deles, vamos ver que ela é exatamente igual. Então, como que eu consigo diferenciar os dois se eu não estiver vendo a minha estrutura? Para isso, nós vamos fazer o nosso teste Bayer. Quando nós pegamos essa solução de permanganato de potássio, diluído em água, no meio levemente básico e frio, ela tem uma coloração arroxeada. Então, nós podemos pegar o frasco que contém cada um desses produtos e adicionar essa solução, que é o nosso reagente de Bayer, em cada um deles. A solução é originalmente arroxeada, tem essa coloração violeta. Se a nossa cadeia ela possuir uma insaturação, significa que ela pode sofrer uma oxidação. Então, eu posso ter a reação com permanganato de potássio. Agora, se a minha cadeia ela for um ciclo só com ligações simples, eu não terei a reação com o permanganato de potássio, não terei a minha oxidação branda acontecendo. Por isso que, se houver alteração na coloração da nossa solução após a adição desse reagente de Bayer, nós podemos afirmar que aquela solução contém uma cadeia com a ligação dupla, contém aí um alceno. Então, por exemplo, se eu adicionar o reagente de Bayer aqui no nosso hexeno, depois de um tempo, a nossa solução irá mudar de cor e ela ficará com essa cor meio ocre, esse amarelo meio estragado.
Por que isso? Quando essa reação com permanganato acontece, uma das coisas que acabam sobrando, um dos produtos liberados, é o óxido de manganês, que tem essa coloração. Já no nosso ciclo hexano, por mais que a gente deixe parada a nossa reação, por mais que nós agitemos a solução, não haverá reação, ela permanecerá violeta. Então, mudou a coloração, podemos afirmar que é onde nós temos a nossa insaturação. Sabemos que aqui seria o alceno e aqui seria o nosso ciclano. Agora, o nosso próximo tipo de oxidação. Nós tivemos a oxidação branda e nós também podemos ter a oxidação enérgica, também conhecida como oxidação energética. No caso, a diferença é uma diferença sutil que faz toda a diferença do mundo. Em ambas, a gente vai usar ainda uma solução de permanganato de potássio. Só que agora a nossa solução tem que ser concentrada, lembra? Na branda era diluída, na enérgica, solução concentrada. Podemos ter aí permanganato de potássio ou o dicromato de potássio. Qualquer um dos dois vai servir como um bom agente oxidante. Nesse caso, o nosso meio agora tem que ser ácido e tem que estar quente. Então, a nossa solução, nosso meio reacional para que haja reação, tem que ser uma solução concentrada de permanganato de potássio ou de cromato. O meio tem que estar ácido, geralmente com adição de ácido sulfúrico, e temos que ter aquecimento na nossa solução. Então, se o enunciado falou dessas condições, sabemos que é uma oxidação enérgica. Agora, um exemplo prático aqui para a nossa oxidação enérgica. Vou pegar de exemplo o 2-metil-but-2-eno. No caso, nós também podemos mostrar como oxigênio nascente, às vezes estará escrito enérgico, às vezes não. E aqui embaixo da nossa seta de reação, nós teremos aqui esse H+, mostrando que o nosso meio está ácido, e esse delta que indica que estamos tendo aquecimento. Então, de novo, nós temos o oxigênio nascente por conta da decomposição do permanganato ou do nosso dicromato. E é ele que fará a nossa reação aqui na insaturação. É interessante que a oxidação enérgica, quando nós falamos essa palavra enérgica, dá a impressão de uma coisa que é mais forte, algo que é mais violento. E é exatamente isso que acontece. Como nós temos um meio quente e ainda ácido e concentrado, na oxidação enérgica, nós não vamos quebrar apenas uma ligação da dupla, nós conseguiremos quebrar todas as duas ligações que nós temos. Então, ao invés de nós formarmos apenas um produto, nós teremos dois produtos formados, porque haverá a quebra da minha cadeia aqui na ligação dupla. E depois dessa quebra, dependendo do tipo de carbono que nós temos, se é um carbono primário, secundário ou terciário, nós teremos uma formação de um composto diferente. Como assim? Olha só a nossa reação. Tive a minha quebra e preste atenção no que vai acontecer aqui. Quebrei a minha ligação dupla e o meu oxigênio, nós automaticamente já vamos entrar com uma dupla O. Então, fiz a quebra da dupla e em cada carbono eu já coloco um dupla O. Agora, como você vai saber o que vai ser no restante das suas ligações? Nós temos que pensar o seguinte: cada hidrogênio que está ligado no carbono onde houve o rompimento da dupla, cada um desses hidrogênios será substituído por OH. Então, olha só, nessa primeira parte, nessa primeira metade depois da quebra, no carbono que fazia ligação dupla, nós tínhamos apenas um H. Então, esse hidrogênio nós substituímos por OH e o dupla O que nós temos colocar depois da quebra da dupla. Por isso que nós tivemos a formação aqui de um ácido carboxílico. Agora, olha a nossa segunda metade. Tem algum hidrogênio ligado no nosso carbono da insaturação? Não. Por isso que eu não irei substituir ninguém por OH. Só substituo os hidrogênios pelo OH.
Por isso que aqui tem a formação de uma cetona. Nesse caso, o que nós podemos falar? Toda vez que nossa ligação dupla tiver aqui um carbono secundário, esse carbono secundário sempre formará um ácido carboxílico, porque esse carbono secundário ele terá apenas um hidrogênio para ser substituído por OH. Enquanto toda vez que nós tivermos um carbono terciário aqui na dupla, carbono terciário faz ligação com 3 outros carbonos, nós não teremos hidrogênio para ser substituído, por isso que nós teremos uma formação de cetona. Agora, e se nós tivermos um carbono primário? O que vai acontecer na nossa cadeia? Bem, vamos ver aqui. Agora, eu estou dando como exemplo aí o nosso but-1-eno. Faço oxidação energética, meio ácido, com aquecimento. Nós novamente teremos aí a quebra da nossa cadeia bem na ligação dupla. Só que o que a gente vai poder observar aqui? Neste caso, quando nós quebrarmos a nossa dupla, esse carbono era um carbono secundário. Temos apenas um hidrogênio. Então, fico com dupla O, que sempre tenho que colocar, substituo o hidrogênio pelo OH. Formei aqui meu ácido carboxílico no nosso carbono secundário. Agora, esse CH2 que nós tínhamos aqui na ponta da nossa cadeia é um carbono primário, ó. Faço apenas uma ligação com carbono. Nós não temos aqui 2 hidrogênios nesse carbono primário, então os 2 hidrogênios serão substituídos por OH. Então, olha só, entrei com dupla O, onde eu fiz a quebra da dupla, e os 2 hidrogênios eu substituí por OH. Se eu pensar nisso daqui e escrever na forma molecular e não na forma estrutural, nós vamos ver que essa estrutura que nós formamos nada mais é do que o ácido carboxílico, que é o H2CO3. O que nós precisamos lembrar? Que o ácido carboxílico ele é um ácido instável, significa que ele não tem a tendência de continuar nessa forma, ele tem a tendência de sofrer decomposição. Por isso que, ao invés de nós escrevermos lá o H2CO3, nós podemos escrever que, na verdade, nós temos a formação de CO2 e água, porque o nosso ácido carboxílico, ele é um ácido instável que tem a tendência de se decompor. Então, toda vez que aparecer um exercício desse, é muito provável que a sua resposta final não apareça aí H2CO3, apareça CO2 e H2O, porque tem que lembrar que nós temos a decomposição. Então, resumindo, carbono terciário sempre vai virar uma cetona, carbono secundário virará um ácido carboxílico e carbono primário formará o ácido carbônico, que será transformado em CO2 e H2O. Agora, nossa próxima reação, que é a última que nós veremos de alcenos, é a ozonólise. Como o nome bem diz, olha só, quando nós falamos de lise, lise sempre significa quebra. E ozonólise, então, dá a ideia de quebra por meio do ozônio. Então, nós colocamos uma solução de ozônio, em que borbulhamos o ozônio aí em meio aquoso e na presença de zinco, para ter a nossa quebra da ligação dupla, a nossa oxidação. De novo aqui, vamos usar este exemplo do 2-metil-but-2-eno. Nesse caso aqui, tem o meu ozônio reagindo em meio aquoso, ou seja, presença de água, mais o zinco. O que vai acontecer aqui nessa minha reação? Nessa reação, de novo, eu teria a tendência de ter a quebra total da minha dupla. Então, eu quebrarei de novo a minha cadeia, formando 2 produtos diferentes. Só que, diferente da oxidação enérgica, que nós tínhamos a substituição dos hidrogênios pelo OH, na ozonólise nós simplesmente faremos a quebra e nos carbonos em que houve a quebra, nós colocaremos um dupla O. Então, quebrei aqui, formei o dupla O,
quebrei aqui o meu carbono, formei o duplo O também. E outro detalhe interessante, nós não tínhamos aqui 3 oxigênios por conta do ozônio? Então, ó, 2 oxigênios entraram aqui onde eu tive a minha quebra da dupla. O terceiro oxigênio, ele acaba nessa presença do zinco se juntando à água, tendo a formação de peróxido. Então, nós temos que prestar atenção que na ozonólise nós teremos a formação de 3 produtos. Os 2 produtos resultantes da minha quebra, da minha lise, mais o peróxido, que é juntando o oxigênio que sobrou aqui do ozônio. Então, o que nós podemos prestar atenção? O que nós podemos destacar aqui na ozonólise? Toda vez que nós tivermos um carbono, que ele seja primário ou secundário, nós teremos a formação de um aldeído. Enquanto toda vez que na nossa ozonólise a gente tem um carbono que é terciário, nós teremos a formação de uma cetona. Então, teremos formação de aldeído e de cetona na ozonólise, dependendo da natureza do nosso carbono. Sempre lembra, não substitui o hidrogênio, só colocamos o duplo O onde teve a nossa quebra, certo? Bem, essas são as principais reações de oxidação que nós temos nos alcenos, por isso que a nossa videoaula fica por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo assunto e até mais!